ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. Caríssimos irmãos, paz e alegria no Senhor. 28º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos faz uma grande pergunta. Ou talvez nós fazemos essa pergunta à própria liturgia e ao próprio Deus. Qual é a pergunta? O que devo fazer para ganhar a vida eterna? E ela está no Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Diz o verso 17. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa vida eterna, com certeza, consistia nesse encontro com o Senhor definitivo. Jesus, na sua missão, anuncia esta vida plena que nos vem de Deus. Ele revela este amor de Deus que nos envolve. E este moço deseja acolher essa vida eterna. Essa pergunta é importante porque o que os textos nos dirão hoje, muitas vezes pode ser caminhado numa única direção, numa condenação de Jesus aos ricos. E não é bem essa a proposta. Tanto que eu começo por este texto. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde com muita propriedade e com muita clareza. Primeiro responde: descubra que só Deus é bom. Essa frase talvez passa ao relance, né? Quando ele diz bom mestre, e Jesus vai dizer só Deus é bom. Ou seja, em Deus está toda a bondade, a generosidade, todo o amor, toda a graça. Saiba acolher dele essa bondade. Saiba reconhecer neste Senhor essa bondade. A bondade, meus irmãos e irmãs, não é um adjetivo qualquer que se usa aqui ou ali. Isso é bom, aquilo é ruim. A bondade é algo que brota de dentro do coração, da vida, daquele que abriu o coração para este Deus que é bom. Bom, generoso, que vem ao nosso encontro, que nos cria no seu amor, que nos gera nesse amor, que nos dá a vida. É preciso descobrirmos essa bondade de Deus. E só descobrimos essa bondade de Deus nos encontrando com Ele. Não com um Deus que nos condena. Deus não aponta o dedinho assim para você e diz: eu vi o que você fez. Deus te abraça, te envolve. Deus te concede essa graça de vida. Deus te envolve no seu amor de Pai. Ele oferece essa vida plena e deseja que você a viva mais plenamente. Por isso que Deus deseja que sejamos felizes, cheios de vida, cheios de esperança, sem a marca do pecado, da tristeza, da arrogância, da agonia, sem nada disso. Abertos e disponíveis, plenos, para vivermos essa bondade de Deus por nós. Mas para isso é preciso descobrirmos que Deus é bom. E no seu amor generoso, misericordioso, justo, fiel, atencioso, não um Deus distante, longe, Deus aqui conosco. Eu fico imaginando aquele abraço do Pai no Filho que retornou.
não é só um abraço de cumprimento. É um abraço no qual o pai o envolve na sua bondade. Porque talvez aquele filho nunca conseguiu fazer essa experiência da bondade de Deus. Nunca conseguiu deixar-se envolver por este Senhor. Pelo seu amor por nós. Pela sua generosidade, pela sua graça. Deus é bom e só Ele é bom. Segunda condição, viva os mandamentos. E viver os mandamentos não é sabê-los de cor. É sabê-los realmente de cor, no coração. Essa palavra precisa entrar aqui dentro. Ela precisa entrar na nossa vida. Ela precisa tornar-se presente. Segunda leitura de hoje. Carta aos Hebreus. Capítulo 4, versículos de 12 a 13. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, qualquer espada afiada dos dois lados. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos plenifica. Ela enche a nossa vida de esperança e de alegria. Ela traz a nós essa capacidade de nos mostrarmos quem nós somos, de expor a nossa vida, expor a nossa intimidade, né? Vai dizer o texto, nada pode ocultar-se a ela, tudo está nu e descoberto aos seus olhos. A palavra, meus irmãos e irmãs, não pode ser um texto escrito que está numa parede ou num ditado, mas que ele não entra na minha vida. A palavra precisa ser algo que transforma, que revigora, que me traz vida, que me impulsiona. Lembremos, por exemplo, São Francisco de Assis, que celebramos esses dias. Ele não sai conduzido por uma regra politicamente construída numa cabeça, ele sai conduzido por uma palavra. A missão dos franciscanos é viver o Evangelho na sua totalidade. E essa vivência no Evangelho se dá por acreditar que aquilo que lá está escrito pode acontecer. Mas para acreditar que aquilo que está lá escrito pode acontecer, é preciso que eu conheça, que eu vivencie, que eu faça uma experiência dessa palavra, que ela mova a minha vida. E é isso que Jesus esperava deste moço. Se ele tem observado os mandamentos desde a sua juventude, como ele mesmo vai dizer, este é um moço que traz no seu coração uma experiência de vida. Agora, ele precisa provar a bondade de Deus. Ou seja, ele precisa abrir a sua vida para acolher este Deus que é bom, confiar na sua ação e na sua graça. A palavra precisa sair de um texto para se transformar em vida. No caminho que nos narra Atos dos Apóstolos, Filipe aparece e o eunuco da Etiópia está lendo o texto de Isaías que diz: foi levado ao matadouro como ovelha, ao tosqueador e não abriu a boca, mas era os nossos pecados que ele carregava. E Filipe pergunta ao eunuco: você entende de quem ele está falando nesse texto? E o eunuco fala: se ninguém me explicar, como entenderei? Então Filipe vai explicando e falando de Cristo, e essa fala brota do coração e da vida, do seu testemunho, da sua fé neste Senhor. Isso vai chegando na vida do eunuco e ele toma a decisão:
eu quero seguir esse Senhor. Eu quero me fazer batizar. Meus irmãos e irmãs, a palavra não pode ser um texto de literatura bonito. A palavra precisa ser viva, ela precisa ser eficaz, ela precisa entrar em nós. Ela precisa ser uma palavra que conduz e orienta as nossas vidas na direção deste Senhor. Por isso que o olhar de amor de Cristo é porque aquele moço tinha uma reta intenção no seu coração. Mas se ele quer a vida eterna, então é preciso confiar somente no Senhor. É preciso abandonar-se nele. O texto diz que ele já observa. E a primeira leitura vai nos trazer uma outra proposta que seria uma boa resposta a esse moço. Primeira leitura, livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Orei e foi-me dada prudência. Supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferi a sabedoria, e aí não é mais sabedoria com S minúsculo, é sabedoria com S maiúsculo, ou seja, preferi a Deus do que os cedros e os tronos. E em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata é como lama. Ou seja, nada é maior do que a graça de Deus nas nossas vidas. Vai dizer Paulo, nem a nudez, nem o sofrimento, nem as... nada supera. E é isso que o texto da sabedoria está nos dizendo. A nada pode ser igualado à palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus, a graça que vem de Deus. E quando igualamos, nos perdemos. Não nos perdemos de nós somente, nos perdemos de Deus também, porque tentamos procurá-lo nas riquezas. E Deus não está nas riquezas. Deus não está no luxo. Deus não está nas glórias. Por muito tempo a igreja acreditou nisso, como os discípulos vão dizer aqui. Mas não são as riquezas que vão produzir realmente vida. Mas, Padre, a igreja é cheia de riquezas. A igreja é cheia de obras de arte que foram construídas em prol de um momento específico da história. Hoje ela não pode mandar destruir tudo aquilo. Mas a riqueza aqui não está fora, ela está dentro. Um coração pobre, um coração que se desprende. Foi pedido a esse menino uma coisa dura. É o verso 21 do evangelho de hoje. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois me segue. Ou seja, vai, confia que o Senhor está contigo, confia que o Senhor está ao seu lado, desfaz de todos os seus bens e confia somente no Senhor. Abra o seu coração somente a Ele, sirva somente a Ele, se coloque inteiramente à disposição dEle, porque isso te dará a vida eterna. Não é esse o pedido dEle? O pedido dEle não é para obter a vida eterna. Para obter a vida eterna vai ser preciso colocar o Senhor no centro, o Senhor como fundamento. Se o Senhor não for o fundamento, eu busco os cedros e os tronos. E vai dizer o final da segunda leitura. Amei a sabedoria com S maiúsculo, Deus, mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor dela irradia e não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está nas suas mãos. Ou seja, quando Jesus continua o texto, depois que o menino vai embora e não aceita o projeto do Senhor, ou melhor, não consegue aceitar a resposta que ele mesmo deseja ouvir.
A resposta à pergunta que ele faz não é: o que eu faço para ganhar o reino dos céus? Descubra a bondade de Deus, coloque a palavra como centro da sua vida e entregue-se totalmente a esse Senhor. Ele não consegue aceitar essa resposta. E aí Jesus vai dizer como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Não pense aqui que a riqueza é só dinheiro. Dinheiro também. Porque muitas pessoas que têm muitas condições, posses financeiras, raramente confiam no Senhor. Muitas vezes confiam na própria inteligência, na própria força, nas próprias condições, naquilo que tem de próprio. Mas muita gente também vive com muito testemunho e com muito amor a sua riqueza, fruto do trabalho e de tudo aquilo que fez. O que o texto está questionando aqui, devemos trazer para a nossa vida é: se deixarmos nos envolver plenamente pelas coisas, as coisas nos possuirão. Mas se abrirmos o nosso coração ao Senhor, nele estará a nossa esperança. E Jesus mata aqui um projeto dos judeus, da teologia da prosperidade, e que foi restaurado agora por essas igrejas que querem mais dinheiro do que evangelizar. Dizendo que se Deus te dá muito, se você tem muitos bens e muitas riquezas, é porque Deus te abençoa. Se você tem pouco, é porque você é ruim, você pecou e você tem a maldição. Esqueça disso, meu irmão, minha irmã. A bênção que vem de Deus vem porque eu abro esse coração e descubro este Deus generoso que me envolve em todo momento e em toda situação. Deus me envolve, me planifica, me dá vida, me possibilita muitas coisas, mas eu preciso reconhecer a sua grandiosidade e o seu amor. Que possamos pedir ao Senhor essa graça nesse dia de hoje. A graça de descobrirmos como o tesouro das riquezas de Deus é abundante. Não porque tem muito ouro, prata ou pedras preciosas, mas porque tem a vida. Quer coisa maior do que você busca? A vida eterna, a vida plena, a alegria, a felicidade. E isso não vem das riquezas, isso não vem das preocupações. Isso vem sim de uma confiança neste Deus, nessa bondade de Deus, nesse amor de Deus por nós. Sermos homens e mulheres da palavra e nos deixarmos entregues na mão desse Senhor. Fique com Deus, meus irmãos e irmãs, que Ele vos abençoe e vos guarde. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.